Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Sempre agradecendo vocês que deixam o compartilhar, que deixam a curtida nesse vídeo para que ele chegue mais longe e a plataforma sugira esse vídeo para mais pessoas. E eu peço também uma outra coisa, que se inscrevam nesse canal. Estamos chegando a quase 500 inscritos no momento da gravação desse vídeo e a gente precisa de vocês que assistem, às vezes esquecem de se inscrever, faz parte também, mas se inscrevam no canal e indiquem para mais pessoas, beleza? Hoje, inclusive, eu tô até na régua aqui, ó, na régua, porque a gente tem que falar de algo que é muito importante. A gente tem falado de várias coisas, várias histórias sobre o futebol africano nos últimos vídeos do canal. Vocês podem assistir em Aki Williams em Gana, a história de Jairzinho na África do Sul. E por último, a propaganda que, enfim, virou polêmica no Marrocos. Mas hoje a gente vai falar de Copa Africana Feminina, que no momento em que eu estou gravando a gente já sabe as semifinalistas da Copa Africana disputada no Marrocos e por si só, consequentemente, as seleções que vão para a Copa do Mundo Feminina em 2023. Isso é muito importante. Já sabemos as representantes africanas num momento muito histórico para o futebol feminino, no momento em que a gente já sabe que Zâmbia, Marrocos, Nigéria e África do Sul são as representantes africanas no próximo Mundial, num momento muito bonito do futebol feminino africano, que vem recebendo novos impulsos financeiros nos últimos anos, e eu resolvi não esperar a final, porque fazendo uma análise a gente percebe que isso é bem mais do que o resultado em si dessa Copa Africana. O que eu quero discutir aqui é como essa Copa Africana disputada no Marrocos, ela tem alguns quesitos que nos demonstram que o futebol africano feminino ele começa a partir dessa edição a ir para um outro patamar. A gente tem um contexto em que a Nigéria é a maior campeã, venceu 11 das 13 edições, a grande seleção nigeriana, e é a seleção inclusive que se classificou e que desde 1991, praticamente desde a criação do Mundial das Seleções no futebol feminino, a Nigéria vai em todas. A Nigéria nunca deixou de ir a nenhuma edição dessa Copa do Mundo, mesmo que nessa Copa Africana Oshoala, grande estrela, tenha se lesionado logo nas primeiras rodadas, e a Nigéria mesmo assim conseguiu no seu coletivo se classificar, vencer Camarões, que foi uma seleção que foi para a última Copa do Mundo e que perdeu para a Nigéria, então não vai para essa próxima também, e a Nigéria conseguindo ir para a próxima Copa do Mundo com uma geração que precisa ser renovada. A seleção da Nigéria, que já é vitoriosa por si só, e que nesse momento, nessa CAN, a gente percebe alguns detalhes muito importantes, A gente consegue ver o Marrocos, que é a anfitriã dessa competição e que talvez seja uma das grandes surpresas desse torneio. Marrocos que na classificação contra Botsuana, agora nas quartas de final para a semi, colocou 45 mil torcedores no seu estádio para verem as leoas de Atlas. Essa seleção, inclusive, que ela é muito nova no sentido assim, do desenvolvimento do seu futebol no feminino, mas ela consegue duas cartadas históricas nessa Copa Africana das Nações. Primeiro, pela primeira vez, elas conseguiram uma vaga para as semifinais do torneio da Copa Africana. Tinha acontecido e, consequentemente, indo para a Copa do Mundo, vai fazer a sua estreia em 2023 no Mundial. E, curiosamente, se a gente for colocar uma perspectiva dessa seleção marroquina, ela é muito nova ainda, dentro assim, do seu desenvolvimento. A seleção marroquina, ela está dentro de um projeto que é nacional da federação, mesmo em relação ao futebol feminino, que tem começado a desenvolver projetos para que mais meninas joguem futebol no Marrocos. Esse é um projeto que visa ali colocar no mínimo cerca de 45 meninas jogando futebol no país inteiro durante todo o ano, e também Marrocos pretende colocar uma base, uma seleção sub-17 logo mais, ainda mais forte, para desenvolver esses atletas e aí sim disputarem num nível ainda maior as competições, tanto a Copa Africana como a Copa do Mundo. Mas sem dúvidas a grande surpresa dessa competição é Marrocos, e justamente com Jeslanne Chebaki. Jeslanne Chebaki é uma das artilheiras do torneio e também da seleção, fez uma ótima fase de grupos por Marrocos, e curiosamente ela é filha de Larbi Chebaki, que foi o cara que conquistou com a seleção marroquina masculina
é a única Copa Africana que Marrocos tem no futebol. Foi lá em 1976. Então o que pode acontecer agora é a sua filha voltar a conquistar uma Copa Africana para Marrocos, ou seja, a primeira Copa Africana do futebol feminino no país, e o que pode ser histórico, né? O pai para a filha conquistando títulos tão importantes nas suas categorias, ou no futebol masculino ou no futebol feminino. Então o Marrocos é um projeto talvez chegue mais longe nos próximos anos, porque existe todo um planejamento nacional para que mais meninas sejam incentivadas a jogar futebol no país e, consequentemente, o desenvolvimento nas categorias de base e nos departamentos de futebol da seleção, até a principal, está sendo feito e muito bem feito. Inclusive, não é à toa que Marrocos conseguiu sediar essa Copa Africana das Nações, justamente também por estar nesse começo desse processo de maturação de uma seleção nacional, e a população, o seu povo já comprou. 45 mil pessoas contra a Botsuana é bastante coisa. Tipo, as duas seleções, e eu tô fazendo aqui os comentários não necessariamente por ordem das classificadas, porque a Zâmbia foi a primeira classificada do continente africano à Copa do Mundo de 2023, não só a primeira africana, mas ela foi a primeira seleção de todas a garantir vaga para a Copa do Mundo de 2023, e com uma grande polêmica é a Barbara Banda, sua principal jogadora, uma das melhores jogadoras do continente africano, foi destaque nas Olimpíadas de Tóquio, onde Zâmbia estreou, participou pela primeira vez, a primeira jogadora na história a fazer 2 hat-tricks, né, duas vezes marcando 3 gols em jogos consecutivos, né? Ela fez história em Tóquio, mas ela foi excluída da Copa Africana das Nações por não entrar nos critérios de elegibilidade de gênero, que é basicamente um teste ali que simula um padrão, né, de níveis ali, de testosterona, algo assim, que pode ser produzido pelas atletas. E ela não conseguiu entrar nesse padrão, que eu costumo questionar que padrões são esses, porque esse tipo de questão já aconteceu várias vezes no atletismo, sempre com mulheres africanas. E aqui isso não tem a ver com doping, tá? Isso tem a ver com critérios que a FIFA, a CAF principalmente, acaba colocando, né, os níveis de testosterona que as mulheres podem produzir de acordo com uma ordem mundial, mas normalmente a Barbara Banda, que pôde jogar as Olimpíadas, mas não pôde jogar a Copa Africana, acabou sendo excluída nessa questão aí da Copa Africana das Nações, e mesmo assim a Zâmbia foi lá e conseguiu uma vaga que vai ser a sua primeira Copa do Mundo, né? Então vejam só, né? Zâmbia consegue uma classificação e faz uma boa campanha nas Olimpíadas, pela primeira vez participando das Olimpíadas. Mesmo sem Barbara Banda, consegue a sua classificação histórica para a Copa do Mundo de 2023, inclusive fazendo uma boa campanha. Então, Zâmbia é a primeira classificada do continente africano para jogar a Copa do Mundo de 2023. E sobre a craque Barbara Banda, a gente não sabe se ela vai jogar a Copa do Mundo, pode ser que sim, muito possivelmente sim, mas é uma questão que me deixa um pouco incomodado sobre esses critérios, e quando na maioria das vezes quem, por exemplo, não alcança esse critério são mulheres africanas, né? E não tem a ver necessariamente com algo que você possa evitar, porque é uma questão natural do corpo, né? Eu fico pensando se esses critérios realmente estão preparados para, por exemplo, se adequar a corpos de mulheres africanas e não somente corpos de mulheres do ocidente, europeias. Fica o questionamento, beleza? Por último, a África do Sul. Para mim, a seleção que pode bater de frente hoje no cenário atual em relação à Nigéria, né? A multicampeã africana. A África do Sul que vai chegar mais uma vez a uma Copa do Mundo, que também está na semifinal, graças a Jeremy Seoposenwe. A jogadora que fez gol da classificação para a semifinal e para a Copa do Mundo, e também a jogadora aí que talvez tenha sido o grande destaque da África do Sul e do campeonato, né? A Jerome, ótima jogadora e deu uma ótima seleção, que fez a última final da Copa Africana Feminina justamente contra a Nigéria, e que vai novamente para uma Copa do Mundo, a qual já tinha ido lá em 2019. A Jerome, inclusive, entrou para uma outra estatística bem interessante, né? Ela marcou gols em 3 edições diferentes da Copa Africana de Nações. Nas últimas 3 edições que ela jogou, ela marcou, né? Somente a Verônica Feua fez mais do que ela, né? Que foi marcar
gols em 4 edições diferentes. Então a África do Sul, né, sendo aí a quarta seleção a se classificar para a Copa do Mundo e talvez aí um dos projetos mais legais de se acompanhar no futebol africano, que, como eu disse lá no começo, está se desenvolvendo. Em 2020 a CAF, né, injetou uma grana no futebol feminino por clubes, né? Nos últimos anos aí a gente pôde acompanhar, por exemplo, a construção de uma Liga dos Campeões de clubes no continente africano, né? Aconteceu a primeira edição recentemente, e em relação ao prêmio dessa Copa Africana Feminina, teve um aumento de 150% para campeã, né? Então existe uma valorização aí do futebol feminino e que a CAF vem colocando. Esse vídeo é basicamente para a gente analisar essa Copa Africana, mesmo que a gente não tenha chegado na final ainda, analisar o processo dessas seleções que vão para a Copa do Mundo, que vão representar o continente africano em 2023, mas principalmente para dizer que o futebol feminino a partir dessa Copa Africana de 2022 nunca mais será o mesmo no continente africano, e certamente novas potências surgirão para bater de frente com a Nigéria, né, que é a seleção a ser batida. Repito, o futebol feminino a partir dessa Copa Africana de 2022 nunca mais será o mesmo. O nível subiu e a tendência é subir cada vez mais com investimento não só da CAF, mas das federações, né? A gente tem grandes exemplos aí, principalmente da Federação do Marrocos e da Federação da África do Sul, que são as seleções aí que são um exemplo justamente por acreditarem no desenvolvimento das mulheres africanas no futebol. Então é isso, sigam compartilhando, quem gosta de futebol feminino, compartilha nos grupos do WhatsApp, do Telegram, me marquem lá no @africamambabr, lá no Instagram também, porque é sempre bacana a gente falar de futebol feminino, e porque o futebol feminino no continente africano está numa vertente assim, bastante interessante, então não tem como não falar da Copa Africana Feminina, beleza? Até a próxima, e daqui a uns dias a gente volta com mais vídeos no canal. Deixa o like para ajudar a gente, se inscreve, compartilha e nunca se esqueçam que Africa Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Tamo junto!